Deus apaixonado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o teu Santo Espírito, que ele nos dê discernimento, maturidade, sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que com o Espírito vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos vivenciando a Semana Santa neste ano de 2021. Semana Santa, que é um momento propício de oração, momento propício de meditação, momento propício de olharmos para Jesus e sermos agradecidos por tão grande amor. Celebrar a Semana Santa, fazer memória destes momentos de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, é experimentar outra vez todo o mistério da redenção que isto nos envolve. Ou seja, pela morte de cruz, Jesus devolveu a nós, seres humanos, o direito de convivermos com Deus. Até então, o homem não podia chegar até Deus. Por Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, abre-se outra vez os céus. E aí, queridos irmãos, neste início de meditação, de tantas outras meditações que nós já temos, nesta meditação de Semana Santa, eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre a carta de São Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, nos versículos 18 ao 19. Vejam como São Paulo vai escrevendo para nós. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui nós encontramos aquilo que é essencial neste nosso primeiro momento de meditação. Pela obediência de um homem, que será capaz de destruir tudo aquilo que foi causado pela desobediência, tudo aquilo que foi causado pelo pecado. Então, como disse a vocês, nesta meditação, nós queremos recordar o memorial da redenção. Nós queremos trazer novamente, rezar novamente, olhando para Jesus, que em sua livre entrega, por amor ao Pai e em favor da humanidade, ele redime a humanidade caída, escrava do pecado. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para este acontecimento de Jesus, nós podemos dizer do fundo do nosso coração: o nosso Deus é um Deus apaixonado. E por que é um Deus apaixonado? Vejam, na linguagem humana, na nossa linguagem aproximada, quando nós falamos em paixão, paixão é aquele amor aquele sentimento que nos move, que nos impulsiona, que nos arranca de si, que nos torna sonhadores, que faz com que realizemos determinadas coisas
para estar sempre mais próximo daquela pessoa que nós nutrimos este sentimento. E quando nos referimos a Deus desta forma, um Deus apaixonado, nós queremos dizer que é um Deus que não se contém em si. É um Deus que, por amar tanto, este amor irrompe, este amor explode. E Deus, ao amar, ao explodir-se em amor, Ele é capaz de gerar. E Ele gera o seu Filho. Deus, que é amor, que não se contém neste amor, Ele gera o Filho. Mas este Filho de Deus também é Deus. É fruto da mesma substância de Deus. Este Filho é o Deus espelhado. E por este Filho também ser Deus, Ele, ao olhar para o Pai, Ele ama com a mesma intensidade que é amado. Então, queridos irmãos e irmãs, no contexto trinitário, Deus que é amor, que ama e gera o Filho. O Filho que é Deus, que é um com Deus, que também ama o Pai, ele agora se torna amado e amante. Deus que ama o Filho, Deus amante. O Filho amado que também se torna amante porque ama o Pai. E nesta troca de amores, neste amor recíproco, nasce aí, é gerado aí o Espírito de Deus, que é o amor do Pai, o amor do Filho, o amor que procede do Pai e do Filho. É este Espírito Santo, esta parte de Deus, esta pessoa de Deus, que é enviado na cruz para nós. Jesus que, na sua livre entrega, na sua obediência ao Pai, neste ato de amor, ele, como diz o Evangelho de São João, a entregar o seu Espírito, ele faz descer sobre nós todo este amor que vem de Deus, todo este amor que é Deus. E é bom que a gente já vá olhando nesse sentido de Deus apaixonado, este Deus que não desiste de nós, para percebermos que sempre é Ele quem dá o primeiro passo em nossa direção. Veja, Deus não desiste da humanidade, por mais que nós queiramos fugir, nos esconder, por mais que digamos a Ele, olha, você não faz parte da minha vida, Deus não desiste de nós. E vejam, queridos irmãos, vejam como é bonito aquela experiência que Jesus conta para a multidão, para os seus discípulos e que está lá no Evangelho de São Lucas. Jesus vai dizer, olha, Deus é um Deus tão amoroso, Deus é um Deus tão bondoso, que mesmo sofrendo, Ele aceita as nossas decisões, Ele não fere a nossa liberdade e permite que nós façamos os nossos caminhos. Mas não é um Deus que é indiferente à nossa dor. E aqui é como está dizendo lá, como Jesus revela a Deus. Jesus vai dizer, olha, o Pai é igual àquele pai da história, no qual o filho pede para ir embora. Mas este pai, que corre o risco de perder o seu filho por respeitar a sua liberdade, é o mesmo pai que está todos os dias, constantemente, de olhos fixos na estrada, à espera. E quando este filho faz a menção de voltar, quando este filho dá os primeiros passos de volta para o Pai, ele não fica ali parado, não fica estático. Ele corre
ao encontro. Então, se nós formos vermos, queridos irmãos, foi isso que Deus fez conosco ao longo desta nossa história humana. Deus não desistiu de nós. Deus que nos criou e nos cumulou do livre-arbítrio, da liberdade, é o mesmo Deus que vem e sofre a nos esperar. É o Deus que respeita as nossas decisões. É o Deus que sofre por estar longe de nós. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vejam como Paulo fala a respeito da humanidade na sua carta aos Romanos. Por um só homem, por um ato de desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui é bom que a gente perceba que quando nós fomos criados, nós somos criados na imagem e na semelhança de Deus. Deus nos cumulou daquilo que é próprio. Deus nos deu aquilo que é próprio de Deus, que é o existir. Mas aí a gente não pode se enganar. O nosso existir só é existir, a nossa vida só é vida quando nós estamos unidos a Deus. Nós só somos seres, nós só somos vivos se nós estivermos unidos a Deus. E aí Deus encontra neste jeito de nos unirmos a Ele, de nos criarmos na sua imagem e na semelhança, uma forma de estar íntimo de nós. E aqui, queridos irmãos, não somos ingênuos. O Gênesis nos traz uma explicação de como tudo aconteceu, de como foi o fruto da criação, de como surgiu a desobediência e de como deu-se início essa desgraça do mundo pela qual nós temos que passar pela morte temerosa. A morte de abandonar o nosso corpo. Mas por que uma morte temerosa? Porque antes de Jesus, nós não sabíamos para onde nós íamos. Nós tínhamos o medo da morte porque era a morte de ficar no vazio. Depois de Jesus, pelo seu ato de obediência a Deus em favor da humanidade, nós agora temos que passar pela morte para voltarmos ao convívio com Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, o Gênesis vai nos mostrando que a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, ela é fruto de uma intimidade que é simbolizada com uma casa comum. Deus que está partilhando de sua vida com o homem e com a mulher. É o jardim que é a representação do céu. O jardim que é o céu, que é a casa de Deus, é também o amor de Deus. É Deus que se dá à humanidade. É Deus que nos sustenta em vida na sua vida. E aí, queridos irmãos e irmãs, aqui a gente faz um alerta. Não sejamos bobos e inocentes em achar que porque Deus nos criou e nos ama, a vida que Ele me acumulou é minha vida. Não. A vida que eu carrego, ela é dom de Deus. A vida é de Deus. Eu sou dependente dele. Eu não posso fazer uma inversão de ordens. Não é Deus que é dependente de mim, ao contrário, sou eu que sou dependente de Deus. E somente em Deus e com Deus é que nós podemos encontrar nossa realização. Quem quiser excluir Deus de sua vida achando que vai ser feliz, vai cair do cavalo, vai se perder. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós temos no relato do Gênesis
já um espelho disto que eu vos disse. Quando o homem e a mulher querem fazer a inversão, querem assumir as suas vidas como se fossem suas, como se fossem capazes de se sustentarem sozinhos, abandonando o seu Deus, eles descobrem que quebraram a cara. Então, queridos irmãos e irmãs, é bonito e é bom quando a gente olha nesse relato do Gênesis e percebe aquele limite de amor que Deus coloca no jardim, nesta simbologia do jardim. Às vezes a gente tende a olhar como algo negativo, mas aqui eu já queria desmistificar um pouquinho isto. A árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus pede ao ser humano de não mexer. Ali não tem nada de negativo, mas o que é que Deus quer com isso? É colocar um limite entre o homem e Deus. Vejam, todo ato de amor, ele deve ser livre. Mas esta liberdade, ela encontra um ponto de equilíbrio para que eu possa provar que de fato eu amo. O homem que convivia com Deus, que morava com Deus, que era íntimo de Deus, precisava mostrar a este Deus que ele o amava. Qual foi a forma que Deus encontrou? Foi dizendo: olha, se vocês me amam, não mexam no fruto desta árvore. Não toque nesta árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí quis o ser humano, quis o homem e a mulher fazer o contrário. Quis o homem e a mulher transpor este limite, assumindo para si a condição de donos de suas vidas. E aí, queridos irmãos, o homem e a mulher, a humanidade, escolheu ser igual a Deus. Escolheu ser dono de sua vida. Ao contrário do mandamento dado por Deus a Moisés, lá no Monte Horebe, o homem e a mulher quis agora amar a si por primeiro, deixando Deus de lado. Deus foi rejeitado, abandonado, desprezado. Deus foi expulso do coração do homem, Deus foi expulso da vida do homem, Deus foi expulso da intimidade com o homem. E o homem passou a viver segundo as suas paixões. Mas este Deus apaixonado, este Deus amor, ele não desistiu da humanidade. E a gente percebe esta insistência de Deus pela humanidade, essa insistência de Deus pela reconciliação, quando nós olhamos a história da salvação. Pouco a pouco, Deus vai diminuindo as distâncias e vai favorecendo a humanidade um reencontro, uma intimidade, seja por meio dos patriarcas, seja por meio dos reis e alguns em especial, por exemplo, Davi, que se tornou o grande pastor, seja por meio dos profetas. E aqui, queridos irmãos, a gente já deixa um gancho, um início de aprofundamento para a nossa segunda parte, para a nossa segunda meditação. Vejam, falamos de uma árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora vos falarei de uma segunda árvore. Naquele primeiro momento, Deus era íntimo da humanidade. Deus convivia com o ser humano, mas o homem preferiu, num ato livre, mexer, transpor aquele limite.
E aí Deus foi ocultado. Deus se esconde. Deus é retirado da presença do ser humano. Deus continua sendo Deus. Deus continua aonde Ele está. Mas o homem não consegue mais vê-lo no jardim, porque o homem, ao escolher ser igual a Deus, ele abandona seu Deus, ele fecha os olhos para este Deus e assume a sua vida. Ele é expulso daquilo para o qual ele foi criado. Ele sai, ele é arrancado da vida em Deus para a qual ele foi criado. E aqui eu quero já falar numa segunda árvore, quando Deus aparece a Moisés. E Moisés pede para ver Deus, mas Deus não pôde se revelar ainda, porque não foi feito uma aliança definitiva na qual ele pudesse extinguir toda esta separação ocorrida. E o que é que acontece nesta árvore? Deus se revela como o fogo. Deus que se deixa se reconhecer como a força iluminadora. É por isso, queridos irmãos, que ao olhar para essas duas árvores, nós iremos descobrir numa terceira árvore a revelação de Deus, o rosto de Deus. Então, façamos um rápido momento de descanso, né? Pensem como podem rezar melhor com tudo isso que nós dissemos. Tomem em mãos, se vocês puderem, o livro de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, e façam as vossas meditações. No próximo momento, nós iremos retomar estas nossas meditações com um outro tema que será o Deus obediente. Até daqui a pouco.